legal para preencher, porque a dinâmica do grupo é as pessoas todas participarem e apresentar, né? Eu só faço uma parte e aí segue e acompanho todos. Então, eu fiquei com essa primeira parte. Veja bem, esse primeiro capítulo, ele é de uma importância que quem não lê o livro, eu digo, olha, por favor, não deixe de ler. Não, olha, é uma aula, é uma senhora. Eu não queria escolher um capítulo, porque é ruim você escolher um livro tão bom como esse, você escolher um capítulo. Mas esse primeiro capítulo ali é absolutamente fundamental. Raça na história. Como ele é longo, eu estou propondo dividir. Hoje, quarta ficar comigo, e quarta encerra, e aí entra depois o primeiro, o segundo, o terceiro segue. Por conta de que eu não vou dar conta dele todo hoje, e eu acho que tem coisas que a gente não pode passar por cima, entende? Eu não sei se todos conseguiram ler pelo menos o primeiro capítulo, que é Raça na História. Eu vou fazer algumas observações sobre o próprio Silvio Almeida, e depois a ideia é entrar numa parte, pelo menos, do texto. Tem uma pequena introdução, tem pelo menos 2 frases importantes, depois o tema que ele se propõe, que é Raça na História. Tranquilo? Entendido aí a proposta seria desdobrar em 2 momentos, e também o seguinte, Leno avisou que talvez não venha, e ele não tinha lido, então tem uma semana ainda para quem não leu, dá uma lida, eu recomendo, leiam. A Raça na História, esse capítulo aqui. Acho absolutamente fundamental. Eu vou falar, quando eu entrar, eu entro aqui, tá certo? Então, veja bem, todos têm o livro, ou em PDF ou o livro, alguém está sem o material, porque é fundamental daqui para frente, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho nele, porque vai ser capítulo por capítulo e tal. Alguém tá sem o material? Então, beleza. Olha, veja, eu vou apresentar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou fazer algumas notas gerais da importância desse livro. Eu não li toda a coleção, eu li acho que 3 ou 4 dessa coleção, não é? Mas a importância desse livro, não só para essa coleção, mas para essa temática no Brasil, né? Não sou uma pessoa que me considere expert no assunto, não. Eu vou a partir do que eu li. Então, eu estou sempre comparando o Silva Almeida com o que eu li, tá certo? Que, obviamente, falta algumas coisas. Então, veja, eu vou fazer, inicialmente, 3 notas gerais sobre o racismo estrutural de Silva Almeida. A primeira nota que, para mim, é uma característica de Silva Almeida. Eu não sei se todos leram ele. Veja, tem pessoas que não sabem. Então, é uma informação simples, mas talvez não saibam. Esse é o primeiro livro dele sobre a temática, não sei se sabem. Silva Almeida já tinha escrito outras obras, mas esse é o primeiro livro dele sobre a temática, né? Então, alguém poderia perguntar, ele é um intelectual negro, um intelectual negro maduro, de grande importância, por que só agora é que ele escreveu? Ele já respondeu isso em vários momentos, né? Veja, ele fez, a área dele é filosofia do direito, ele fez uma dissertação de mestrado, veja, eu tenho que dizer essa dissertação de mestrado porque o método do autor que ele trabalha está aqui, mesmo que ele não cite o autor está na bibliografia. O primeiro grande estudo de Silva Almeida é sobre Lukács. Silva Almeida, ele estudou o tema do direito em Lukács, e não só o direito em Lukács. No livro dele sobre Lukács, há um capítulo onde ele discute a categoria de totalidade. Veja, essa categoria é uma categoria-chave na obra, e acredito, aí são as minhas interpretações, tá certo? Me corrijam quem acompanha a obra dele. É a maneira dele ver o mundo também. E para mim, pessoalmente, é o que mais me interessa nele. É por isso que me interessa muito Silva Almeida e outros autores não me interessam tanto, né? Ele me interessa por isso. Então, Silva Almeida, ele conhece bem, veja, no livro que ele estudou, sobre Lukács e o direito, ele trabalha com uma obra de Lukács chamada História e Consciência de Classe. É nessa obra, de 1924, que este filósofo lança pela primeira vez a importância da categoria, entre aspas, totalidade para o marxismo. É a primeira vez que esse filósofo fala disso, né? E daí para frente, passa a ser, digamos assim, um método em Lukács. Então, eu estou dizendo isso porque isso vai aparecer aqui, não diretamente, mas indiretamente, tá certo? Então, veja, a primeira característica que eu diria de Silva Almeida é a precisão conceitual e histórica. Primeira coisa que eu acho fundamental nesse livro, garanto a vocês, quem não leu ainda, leia e pense nisso. Há uma precisão conceitual e histórica que eu acho muito interessante. Por exemplo, a partir da página 20, ele vai dizer por que escolheu trabalhar esse tema, raça e racismo, né? E aí ele vai dizer uma coisa que é um aparente, mas não é. É um paradoxo.
que ele vai dizer assim, olha, na página 20, escutem bem, quem tiver, acompanhe. O primeiro é que não se trata de um livro especificamente sobre raça ou racismo. É estranho. Você vai ao título, Racismo Estrutural, e ele diz que não é um livro que trata de raça e racismo, trata-se, sobretudo, de um livro de teoria social. E aí segue. Eu acho, não podemos pular essa observação, que é uma observação metodológica importante de Silvio Almeida. Muito importante essa observação. Veja, não é que ele não vá tratar de raça e racismo, mas é que Silvio Almeida, aí, olha, cuidem bem disso, Silvio Almeida, ele é um anti-essencialista. Um anti-essencialista. Isso é outra característica fundamental de Silvio Almeida, que diz respeito à sua tese de doutorado. Veja, o seu mestrado foi sobre Lukács, em que ele vai trabalhar a categoria de totalidade. O seu doutorado foi sobre Sartre, em que, obviamente, qualquer pessoa que estuda Sartre na vida, já vou adiantando de boa, sem medo nenhum de errar. Qualquer ser humano que estuda Sartre, uma das primeiras coisas que observa, desde as suas obras de juventude, é que Sartre é um dos maiores críticos do século XX da categoria essencialismo. Para Sartre não existe, o ser humano não tem essência, tem condição. Há uma condição humana e não uma natureza humana. Para Sartre não há natureza humana. O que há é condição humana, não natureza humana. Significa dizer, não existe uma natureza fixa humana. Sartre descobre isso na década de 30. Mas isso vai estar de maneira lapidar, formulada num capítulo inteiro de uma obra dele chamada O Ser e o Nada. E que será absolutamente fundamental para uma obra de 49, de Simone de Beauvoir, chamada O Segundo Sexo. Essa obra, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, é absolutamente marcada pelo Ser e o Nada de Sartre. Há uma frase de Simone de Beauvoir que é, digamos assim, é uma paráfrase a Sartre. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase é de Simone de Beauvoir, mas a inspiração dela é o ser e o nada. Então, não há essência humana, não há essência alguma. Significa dizer, o nosso Silvio Almeida, ele tratará raça e racismo como teoria social, não como natural, não como patologia, não como uma coisa que nasceu e ninguém sabe de onde veio e também não sabe para onde vai. Ele não tratará assim. Por que eu digo isso? Veja, a prova do que eu digo isso está exatamente nesse capítulo, que é raça na história. Ele percebe como é que, num determinado momento, essa categoria passa a ser fundamental, e esse momento chama-se modernidade, no sentido mais burguês do termo, é da modernidade, ela se desenvolve, e como ela passa a ser fundamental para, digamos assim, para qualquer perspectiva de discriminação. Então, veja, e eu diria mais, esse capítulo, ele pode ajudar muito a explicar quem não entendeu uma frase, também aparentemente paradoxal, de François Fanon, que é o problema do racismo, não é o problema do negro, é o problema do branco, não é do negro. Esse paradoxo que alguém pode dizer, mas como não? É isso mesmo. Ela pode ser entendido neste capítulo aqui. Esse capítulo é lapidar, por isso que eu recomendo, leiam com muito cuidado, principalmente quem estuda o tema, raça, racismo, qualquer tema vinculado digamos assim, ao tema, né, do autor aqui. Então, a primeira observação é essa, né? A precisão conceitual e histórica de Silvio Almeida. Primeira, isso vai marcar todo o livro. Então. Uma segunda importância desse livro é a perspectiva global de Silvio Almeida a tratar o tema. Digamos, Silvio Almeida, de fato, aplica a categoria totalidade no estudo sobre raça e racismo. Digamos, olha, quando ele define racismo como estrutural, significa dizer, há uma dimensão totalizadora desta categoria. Veja, ele não quer deixar brecha nenhuma, para que um aspecto se sobreponha a outro. Tipo assim, não tem mais racismo na nação, tem mais racismo na ideologia, tem mais racismo na política, como é dividido o livro. Ele vai dizer que não é isso assim, não é isso. Não tem mais ou menos. Racismo, ele é estrutural, significa dizer, ele é, e se ele é estrutural, ele é totalizador de uma sociedade. Isso é muito importante. Obviamente, se alguém disser aqui, olha, Romero, como já me disseram, né? Porque como ele não cita,
Aí tem pessoas que poderiam dizer, ó, mas ele não é tão original assim, porque, de fato, isso estaria em outros autores. É verdade, é verdade. Ele cita no final só, mas daqui a pouco eu vou mostrar 2 livros que eu acho que são importantes, que antecedem a Silvio Almeida. Agora, não trabalha do jeito dele. Na verdade, eu diria, esse livro é consequência, obviamente, de uma série de estudos que Silvio Almeida fez, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil. Então, há alguns intelectuais negros e negras que participam aqui, de certa forma, da influência que ele sofre, né? E um em particular, que daqui a pouco eu vou citá-lo, pelo menos 2 livros estão aqui dele. Mas entendendo inicialmente, para depois chegar nesse autor, Silvio Almeida procura não isolar em nenhum aspecto a parte o racismo. Veja, isso, pouquíssimos autores nesse campo fizeram isso no Brasil. Veja, vamos lá. Porque pode ser que alguém não tenha entendido isso, eu acho, em parte, o mais fácil de Silvio Almeida, porque está muito subscrito na história. Quando você vai ler os racistas brasileiros, eu suponho que alguém tenha lido aqui o livro da Lídia Schwartz, O Espetáculo das Raças. Ela faz aquele levantamento do racismo científico no Brasil, ali por volta da segunda metade do século XIX até mais ou menos 1930, né? Tal. Veja, uma característica dos escritores e escritoras racistas do Brasil é sempre isolar um aspecto para justificar o racismo. A ferocidade do negro, a irracionalidade do negro, o erotismo do negro. Então, assim, você isola uma parte, que é o que Silvio Almeida chama de desumanização, para, ao isolar essa parte, você tomar a parte pelo todo. Isso é uma das características lógicas do racismo. Não sei se vocês estão entendendo. Por favor, quem não tiver, diga, ou quem quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fique imensamente à vontade. Não há pressa, nós temos pelo menos 2 momentos para isso. Então, veja, essa perspectiva global de Silvio Almeida, que é a perspectiva totalizadora do seu método, é para exatamente não isolar nenhum aspecto do racismo à parte. Ele cita aqui, por exemplo, 2 aspectos que é muito comum serem atribuídos aos negros e negras. O primeiro é a patologia, e o segundo é a ideia da natureza humana. Então, seja patológico, a patologia, ela sempre foi uma característica disso. Agora, é um problema, porque se é patológico, teria uma cura e tal. Então, ele quer se livrar, porque para ele isso não avança em nada, para ele isso não, digamos assim, o racismo para Silvio Almeida é essencialmente social. Não tem nada de natural, etc. Então, de fato, natural uma mangueira da manga, uma jaqueira da jaca, mas racismo não é natural. Então, nesse sentido, ele recupera, não é, essa reflexão que eu diria que é muito importante, né? E terceiro, é a estrutura do livro. A estrutura do livro que vocês têm em mãos, ou quem está lendo, ou quem já leu. Me chamou muita atenção, talvez foi a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro, foi a estrutura dele, diante de autores anteriores ao Silvio Almeida, ao tratar o mesmo tema. Vamos lá. Até onde sei, ninguém tratou o racismo nessa perspectiva global e estrutural. Teve, por exemplo, um autor, que eu vou citar aqui, que, de fato, ele esboçou um tratamento dessa forma, mas uns dizem que ele usou o termo, outros não. Eu não vou me garantir aqui se ele usou exatamente o termo racismo estrutural, mas que, de fato, ele procurava compreender historicamente a situação do racismo no Brasil, sim. Chama-se Clóvis Moura. Primeiro, vamos lá. A sociologia do negro no Brasil. Então, veja, você, de fato, quando você olha o índice desse livro, supõe, não sei se todos leram, alguém já leu esse livro aqui, A Sociologia do Negro Brasileiro, Clóvis Moura, 1988. Olha, um marco. Vou dizer uma coisa aqui, que eu digo nesse grupo porque são pessoas amigas e tal, mas não tenho problema de dizer, inclusive, publicamente. Olha, todo jovem na casa aí de 18, 20 anos, que é negro, seja negro ou negra, eu recomendaria esse livro obrigatoriamente. Esse livro pode mudar a vida e a visão de um jovem negro, de uma jovem negra, sobre o mundo e sobre si mesmo. Não se iluda. Esse livro não é apenas um livro de sociologia. Eu acho um dos livros mais importantes da historiografia da Biblioteca Negra Brasileira. Esse livro é um marco. E não é gratuito ele ter sido escrito em 1988. Para que não fique apenas nas minhas palavras, veja como o livro está dividido.
Primeiro capítulo, os estudos sobre o negro como reflexo da estrutura da sociedade brasileira, que é o capítulo metodológico, né? Os estudos sobre o negro como reflexo da estrutura da sociedade brasileira. Foi a crítica mais precisa que eu vi a um senhor chamado Gilberto Freire. Não sei se alguém já leu também aqui. Não sei se alguém já leu Casa Grande Senzala, ou se conhece, de fato, quem conhece Gilberto Freire sabe onde Gilberto Freire está afiliado. Então, esse livro aqui é uma crítica precisa e honesta a Gilberto Freire. Ele não brinca com Gilberto Freire, ele não desmerece Gilberto Freire, mas ele coloca Gilberto Freire no lugar onde ele deve ser colocado. Segundo, veja o segundo capítulo, sincretismo, assimilação, acomodação, aculturação e luta de classe no Brasil. Sincretismo, assimilação, acomodação, aculturação e luta de classe, é o segundo capítulo. Terceiro capítulo, miscigenação e democracia racial, mito e realidade. Pronto, é aqui que ele destrói Gilberto Freire. Destrói é um exagero meu, desconstrói as teses principais de Gilberto Freire. Quarto capítulo, o negro como grupo específico ou diferenciado em uma sociedade de capitalismo dependente. Depois, toda a segunda parte. Isso aqui só foi uma primeira parte, a segunda parte. Sociologia da República de Palmares. É um estudo interessantíssimo, introdutório, obviamente. Ele faz um grande levantamento bibliográfico sobre Zumbi, Palmares, o que foi e o que significa Palmares. Aqui, Clóvis Moura vai diferenciar-se completamente de uma tradição, por exemplo, de leitura paulista sobre o negro. Aquela ideia de que o negro e a escravidão, o negro escravizado, o negro acorrentado, o negro impotente, o negro dominado. Clóvis Moura pertence a uma geração de que ele não aceita esse congelamento do negro numa certa historiografia brasileira. Essa historiografia prejudicou muito a compreensão do que ele chama de dinâmica do negro. O negro, mesmo antes da escravidão, resistiu nesse país. Não é à toa que ele começa com Palmares. Ele, para Clóvis Moura, antes, durante e depois da escravidão, o negro lutou. Essa é a tese de Clóvis Moura. Ele vai defender isso em vários livros. Aqui é lapidar, tá certo? Então, depois, o negro visto como contra o espelho de dois analistas. Depois, a imprensa negra em São Paulo. Essa segunda parte são ensaios que ele publicou em separado, né? E, por fim, a insurgência negra da insurgência negra ao escravismo tardio. Veja, não sei se vocês entenderam por essa estrutura aqui. Esse livro tem uma importância que eu sinceramente, não sei se seja eu que sou muito entusiasmado com esse livro. Esse livro eu li há muito tempo, reli. É um livro que eu carrego sempre, porque eu acho absolutamente fundamental. E lamento imensamente. Olha, quase todas as vezes que eu encontro um aluno de ciências sociais, eu pergunto, você já leu a Sociologia do Negro Brasileiro? De um modo geral, é uma brincadeira que eu faço, porque o aluno não sabe nem do que se trata. Porque esse livro não é adotado nos cursos de Sociologia. Você já imaginou o que é isso? Um livro com esse título. Um livro com esse título. Mas fica aí, foi reeditado e tal. O segundo livro, aí já é mais recente, que é de 94, e já foi reeditado, está na terceira edição, é Radical do Brasil Negro. Pronto. Então, eu diria, veja, para mim, esses dois livros se aproximam muito de Silvio Almeida, mas há uma diferença entre ele e Silvio Almeida. Há uma diferença. E a diferença está exatamente no índice. Por isso que eu digo que Clóvis Moura foi quem mais se aproximou sistematicamente das teses de Silvio Almeida. Foi quem mais se aproximou. Mas quando você vai para o índice de Silvio Almeida, aí a história é outra. Ponto. Olha, eu não acompanho o chat, por favor. Então, é muito rápido para mim. Se alguém tiver alguma pergunta, abra aí, dê um sinal, porque no chat eu não consigo ver. Eu me perco. Pois não. Um comentário sobre a questão que você falou de Silvio Almeida ter sido essa pessoa que sistematiza em torno do conceito racismo estrutural. Mas tem uma pessoa que antecede ele, 10 anos antes, que é Grada Quilomba. Grada Quilomba, ela traz o termo racismo estrutural, só que ela se debruça em estudar o racismo cotidiano, mas ela já faz uma definição do que seria o racismo estrutural. E não à toa, Grada Quilomba, ela norteia a coleção toda de feminismos plurais, praticamente. Eu li todos os livros dessa coleção, e, por exemplo, quando a gente vai ver interseccionalidade, empoderamento, lugar de fala e racismo estrutural, são 4 livros que são permeados pelo pensamento de Grada Quilomba. Então, é bom pontuar que vem de uma mulher negra, portuguesa,
que vem analisando essa dinâmica do racismo português, e também ela se debruça depois a pensar o racismo brasileiro, e como ela traz essa dinâmica da colonização, quando ela vê isso. E só uma complementariedade, porque quando a gente fala do Clóvis Moura e do Silvio Almeida, e vê essas camadas do racismo, e recentemente eu estava lendo mais, me debruçando mais sobre Lélia Gonzalez, e Lélia Gonzalez, ela traz um panorama do racismo dentro das esferas, só que do capitalismo dependente do Brasil, que eu acho que é uma grande colaboração, mas que você percebe que, por exemplo, Silvia Almeida não bebeu dela, mas ela bebeu de Clóvis Moura. Então, assim, tem essa correlação, porque ela fala da República de Palmares enquanto um primeiro experimento de igualdade, formação de igualdade social, e ela também traz essa ideia do capitalismo dependente brasileiro, que vai criar uma margem que não é nem a massa excedente do trabalhador, e dialoga muito com o que Clóvis Moura fala sobre as franjas do capitalismo. Então, Lélia Gonzalez e Clóvis estão num debate muito simultâneo, apesar das distâncias também de pensamento e das diferenças. Eu concordo integralmente. Eu não citei Grada Quilombo porque eu queria pegar o livro no Brasil, com os brasileiros, né? Agora, mas concordo integralmente. No caso de Lélia, era uma pergunta que eu faria a Silva Almeida pessoalmente, né? Porque pode ser o seguinte, ele pode dizer, como qualquer ser humano, eu tenho limites, eu optei por tal, entendeu? Eu tenho uma desconfiança, mas assim, sabe aquela coisa que você não tem certeza e não é bom dizer em qualquer lugar e tal? Eu desconfio o seguinte, não é segredo para ninguém, então eu vou revelar logo, abrir o jogo para que ninguém tenha dúvida. Silva Almeida é marxista. Se alguém tem dúvida, por favor, não tenha mais. Eu não vou aqui, não é segredo e tal. É porque em alguns lugares as pessoas, essa palavra vira um problema, né? Então, veja bem, ao dizer isso, precisa dizer mais com relação a Clóvis Moura? Não sei. Tal. Agora, veja bem, eu não tenho dúvida que qualquer pessoa que está adiante de Silva Almeida, depois dele, não custa nada. Clóvis Moura, Lélia, eu diria mais, a Sergipana. Vamos ser sinceros, o debate sobre quilombo nesse país deve muito a Beatriz Nascimento. Deve muito. E agora, com essa obra dela reunida que saiu, não tem mais desculpa. Eu também acrescentaria Beatriz, além de Lélia. Eu arriscaria alguma coisa anterior ao próprio Clóvis Moura. Agora, eu citei Clóvis Moura porque eu acho que, mesmo Silva Almeida não citando tanto, ele cita no final a sociologia. Mas eu acho que ele tem uma filiação a Clóvis Moura. Eu conversando com o Fábio Wesley e tal, porque, veja bem, dá para entender que a ideia de racismo estrutural está em Clóvis Moura, como está em Grada Quilombo, por exemplo. Entendeu? Dá para entender. Agora, ele não diz isso aqui. Ele não diz. Eu procurei, porque eu queria trazer para todos aqui, para, digamos assim, ver e tal. Agora, a originalidade desse livro, de Silvio, na verdade, não é nessas ausências, né? Principalmente na estrutura do livro. Para mim, a estrutura do livro é muito original. Veja, vamos lá, só para que a gente não fique dúvidas. Tal. A originalidade, tá, olha, se você pegar, eu gosto de índice de livro, eu sou muito marcado por índice e índice remissivo. É uma coisa que, há muitos anos que eu faço isso, sempre eu não consigo ler um livro que eu não vá no índice e no índice remissivo. Quando o livro não tem índice, eu já fico chocado. Então assim, quando eu vou no índice do livro do Silvio, e eu fico pensando em outras obras que eu li, com exceção de Clóvis Moura, né? Tal. E mesmo Lélia, porque Lélia foi uma grande ensaísta, Lélia tem trabalhos mais curtos, que está reunido basicamente tudo dela num livro. Tal. Você não encontra um estudo que dê essa dimensão, entenda-se. Não é o tanto de páginas, mas é a dimensão que Silvio Almeida deu à palavra racismo. Veja, ele vai tratar o racismo do ponto de vista da história, ele vai tratar o racismo do ponto de vista da ideologia, ele vai tratar o racismo do ponto de vista da política, do ponto de vista da nação, do ponto de vista do direito e da economia. E a gente pensa, todos que estão aqui nessa sala, uns mais, outros menos, vem lendo literatura negra, suponho. Todo mundo que está aqui, mais ou menos, a depender do tempo. Pense num livro que você leu que tem essa estrutura. Eu, sinceramente, eu procurei, eu penei procurando. Alguém tem ideia de um livro que tem essa estrutura? Que pegue, veja, que tenha essa dimensão totalizadora, porque é como se Silvio Almeida dissesse, olha, falar de racismo estrutural é entender o racismo em estruturas. Como se ele nos dissesse, Falar de racismo estrutural
entender o racismo em estruturas, e não entender o racismo de maneira apenas recortada, ou separada, ou isolada, tal. Então, é isso que eu fiquei, a primeira vez que quando eu peguei esse livro, que eu olhei o índice, eu fiquei impressionado, eu não me lembrava de um livro, com exceção de Clóvis, porque Clóvis se aproxima, porque ele tem essa pretensão. Só que, obviamente, você não encontra isso estruturado nos capítulos. Mas, obviamente, há uma pretensão de uma historiografia social em Clóvis Moura nisso. Sim, pois não. Eu achei interessante que Silvio ele teve a transparência intelectual no Roda Viva de dizer que ele não cunhou esse termo racismo estrutural, né? Isso já estava em vários intelectuais. Inclusive, eu fazendo um apanhado hoje, os grandes intelectuais e as grandes intelectuais negras têm uma concepção quase que estrutural do racismo, além de relações interindividuais. Naquele artigo que o senhor trouxe para a gente, Racismo e Cultura, do Fanon, ele vai dizer que o racismo é a parte mais visível de uma estrutura dada. Ele vai dizer que, na atualidade, o racismo ele não objetiva mais um homem particular, mas uma certa forma de existir. Lá no finalzinho de Pele Negra e Máscaras Brancas, ele vai dizer que se há um vício na sociedade, esse vício não está na alma do indivíduo, está na alma do meio. Se a gente pega a Neuza Santos, por exemplo, ela vai dizer que com a Lei Áurea muda-se de modo, mas o negro não muda de vida. Se a gente pega, por exemplo, Guerreiro Ramos, que é um que eu estou estudando agora, ele vai dizer que o problema do negro não pode ser dito como um problema do negro, porque o que há, na verdade, é uma patologia do branco, né? Um branco que copia os sonhos, os métodos, as teorias, a arquitetura da Europa e traz isso para o Brasil por meio de exploração, né? Então, se a gente pega, na verdade, os grandes intelectuais, a gente vai perceber que eles têm uma concepção além dessa concepção individual. Eles alcançam o que Silvio de Almeida vai falar como uma teoria social, né? E isso que o senhor estava falando, professor, eu achei interessante, porque semana passada eu participei de um congresso e uma das alunas apresentou o seu trabalho, que era sobre racismo estrutural e Covid, e o professor foi extremamente crítico, dizendo que ela utilizou a única bibliografia, que foi a de Silvio Almeida, que foi uma bibliografia que está totalmente acessível, e que grande parte dos jovens negros no Brasil acha que aprender racismo estrutural é ler o livro de Silvio de Almeida, porque ele é muito acessível. Eu fiquei pensando na minha cabeça, como esse eu tive a impressão, Romero, que eu acho que ele não leu o livro de Silvio Almeida, porque a acessibilidade não tem nada a ver com superficialidade, né? E se ele for ler o livro, ele vai perceber que o livro é muito profundo, né? O livro ele não vai esbarrar... É brincadeira, correto, não, aí... Ele é quase um compêndio da profundidade do racismo, né? Como o senhor falou. Então, racismo política, racismo direito... Sei. Mas esse professor é do direito, é, Danilo? Não, ele era da Universidade Federal do Cariri. Eu não Sim, mas o curso dele não é direito. Não, é filosofia. Certo. Pronto, pior ainda. Veja, eu lamento a fala, lamento. Olha, ele de fato não leu. A moça deve ter lido, ele não leu, né? Esse livro, eu não posso dizer que é o mais difícil da coleção, porque, como eu disse, eu li pouco a coleção. Mas ele tem uma densidade que é rara. Agora, ele não conhece Silvio Almeida, esse é o problema, porque esse não é o primeiro livro dele, né? É uma pena. Agora, veja, eu e Danilo, nós estamos, aos poucos, a gente está mapeando o Guerreiro Ramos, eu e Danilo, tentando aí, quem sabe, em algum momento, abrir um mini curso sobre Guerreiro. Eu estou lendo muito Guerreiro também, né? E eu estou trocando umas ideias com o Danilo, eu peguei alguns comentários, algumas teses, dissertações sobre Guerreiro, e a obra de Guerreiro Ramos. E eu concordo contigo. Eu concordo plenamente, Danilo, o que você disse, Bruna falou, todos. De fato, o próprio Silvio Almeida, em nenhum momento, ele diz que é absolutamente original. Nem no livro e nem no Roda Viva. Bem lembrado, eu tinha esquecido do Roda Viva. Eu acho importante o que ele disse lá e tal. Agora, eu, pessoalmente, por razões, talvez seja a minha, sei lá, minha orientação ideológica, a minha aproximação dele com Clóvis é porque eu os vejo, não é, numa mesma perspectiva metodológica, o que Silvio nunca escondeu, e obviamente, estar ao lado de Clóvis Moura é estar em excelente companhia, eu não tenho dúvida. Eu não sei como é o que cada um aqui se posiciona perante Clóvis Moura, mas, assim, tá entre os 5, 6, talvez 10 maiores intelectuais da história desse país, e, como intelectual negro, um imenso intelectual negro. Eu tenho imensa admiração por Clóvis Moura, eu sou suspeito para falar exatamente por conta dessa minha admiração e por conta do que eu li dele, né? Mas eu concordo, Danilo, é isso mesmo, e lamento pelo professor, não se diz um negócio desse,
Até porque, se leu a obra, aí está errado. Se leu, está equivocado. Não é uma obra muito densa. Eu, inclusive, estou pedindo paciência a vocês para ler com calma. Vocês vão perceber isso que Danilo falou, tá certo? Mais alguma questão? Mais alguém? Tranquilo? Romero, Pois não. Fique à vontade. Pontuando em relação à coleção mesmo, que é o mérito da coleção de Djamila, não é cunhar conceitos, nem trazer novos conceitos, mas explicitar conceitos que nos ajuda a compreender a questão racial como um todo. Porque, por exemplo, o que ela faz com interseccionalidade é o mesmo movimento que o Silvio Almeida vai falar sobre racismo estrutural. Então, é bem interessante como trazer uma base para a gente poder ter acesso ao conceito e se aprofundar a partir deles. Então, assim, é de grande complexidade. Eu acho que da coleção, às vezes, que eu tive mais, precisei de mais atenção e de mais releituras foi racismo estrutural e interseccionalidade. E ambos, eles são uma ferramenta para que a gente se aprofunde nesses conceitos propriamente ditos. Bem lembrado, olha, ele pertence a essa coleção aqui, eu esqueci de falar. Ele está dentro de uma coleção, né? Que é uma coleção também inédita até onde eu saiba, né? No pensamento negro, né, brasileiro. Tá? Eu acho importante isso, né? Então, mas está dentro dessa coleção aqui, perfeito. Bem lembrado. Mais alguma coisa? Tranquilo? Eu tenho só mais um ponto, que é a estrutura do livro, e aí queria entrar em pouca coisa e pararia para a gente, né, fechar aqui uma conversa, tá certo? Então, veja, a estrutura do livro. Aí entender conceitualmente o racismo numa perspectiva de totalidade é, sem dúvida nenhuma, o objetivo de Silvio Almeida, desde o título ao plano da obra. A obra tem um plano, que está no seu índice, a obra tem um plano, né, que é não seccionar o racismo, sobrepor essa secção que faça de uma realidade sobre a outra. Então, não é o racismo na sua forma econômica que é superior na sua forma política, ou o contrário. Então, ele procura dialetizar, digamos assim, cada esfera dessa estudado, porque ele quer mostrar que cada esfera dessa estrutura o racismo no Brasil. Seria dizer, quando uma pessoa fala racismo estrutural, ela exatamente está quebrando qualquer possibilidade de seccionar o racismo. Tem que dizer, o racismo, ele estrutura uma sociedade, tem que dizer, ele levanta a estrutura de uma sociedade. No caso, a brasileira, que é a que ele vai focar e tal. Então, veja, não precisa muito esforço, mas qualquer historiador mais atento, ele percebe. Veja, um país que teve mais de 300 anos de escravidão negra, minha gente, não tem como, de fato, Danilo tem razão, Bruno tem razão, o racismo ele já é estruturante na própria história do país. Então, olha, a escravidão negra, ela, por sua forma, ela é estruturante. A própria ideia de escravidão, economicamente, socialmente, politicamente, culturalmente, a ideia de escravidão estruturou, e não foi durante 2, 3, 4, 5, 6, não, foi mais de 300 anos. Você imagina o que é isso? É isso que, para mim, sempre me chamou a atenção, não é? Desde que eu li Florestan Fernandes, foi o primeiro que eu li nessa temática, e Florestan retomava a ideia de herança escravista. Porque eu nunca tinha me dado conta disso. Veja, um país que, depois de tantos anos de escravidão, ainda tem propaganda tipo assim, boa aparência. Nós ainda temos isso. Você ainda tem elevador de serviço e elevador de não serviço. Quando a gente olha o cotidiano, e você pensa que são apenas exemplos esporádicos. Não, aí é que está. A grande tese de Silvio Almeida, e eu diria que aí ele bebe em fontes, né, da própria historiografia que trabalha o tema do racismo, é que isso estruturou a sociedade brasileira. Não é apenas um cartaz promovendo a possibilidade do emprego e tal. Não é você... eu vou dar um exemplo que eu sempre, esse livro de Silvio Almeida, para mim, só completo o que eu pensava, por que tanta reação a isso, né? A reação que houve, por exemplo, às cotas na universidade que eu trabalho. Foram reações muito virulentas. Eu não sei porque eu estou na Universidade Federal do Sergipe desde 1998, né? E as cotas aqui,
elas se deram depois de 2010. E, assim, eu fiquei pensando comigo o seguinte, a reação que houve à reitoria, ao debate na sociedade, foi para a rádio, entendeu? E ter participado de um programa de rádio com o presidente dos donos de escola privada aqui, e ele ficou uma arara comigo, ele ficou revoltado comigo, porque ele dizia que eu defendia ferir a Constituição, que eu não defendia igualdade, ele chegou a dizer que, ao defender cota, eu defendia privilégio. Eu nunca vou esquecer disso, eu dei aula uma vez na minha vida só foi uma vez, eu dei aula para uma turma de medicina de introdução à filosofia. E eu nunca vou esquecer que eu dei uma aula perguntando quantos alunos ali eram de escola pública, nenhum. Você sabe quantos alunos negros tinham numa turma de 50 alunos de medicina em exatamente 2004? Alguém poderia dizer quantos alunos negros tinham nessa turma? 2004. Introdução à filosofia para o curso de medicina na UFES. Alguém poderia dizer quantos alunos negros tinha na turma? Lhes adianto, nenhum. Nenhuma. Aí eu perguntei ao distinto dono de escola privada, presidente do sindicato, doutor, quem é que reserva a vaga aqui? O senhor sabia, eu disse na cara dele, o senhor sabia que a Universidade Pública Brasileira tem reserva de vagas há décadas? Reserva de vagas há décadas? O senhor está reclamando de quê hoje? O senhor está reclamando porque nós estamos falando de negro ou de índio. Mas, por exemplo, a universidade que o senhor defende tem reserva de vaga e nunca ninguém retomou a Constituição para isso. Durante anos, curso de medicina e direito na Universidade Brasileira era reservado para brancos e ninguém nunca disse nada. Não, porque eles têm mérito. Ele disse na minha cara isso. O cara disse na minha cara, em 2011, na minha cara, numa rádio, na Rádio Católica aqui, da Rádio Cultura. Mas eles têm mérito. O cara dizer isso numa rádio. Então, assim, veja, qual é o exemplo que eu tomo disso? Isso é estruturante, minha gente. Esse cara não está falando, ele não falou isso apenas como mera opinião. Né? Isso estrutura a visão desse cara sobre o mundo. E, consequentemente, cota lhe fere, porque ele vai ver negros e negras na universidade pública quando ele não viria. Isso é que é grave, então. Nós temos vários registros na historiografia brasileira de que, quando foi abolida a escravidão no Brasil, e isso não só aconteceu no Brasil, aconteceu também nos Estados Unidos, foi assim, a preocupação de pais e mães brancas era, a partir de agora, meu filho vai estudar com um filho de um negro, que foi escravo mês passado, entendas? Isso em maio de 1888. Isso em 1889. Veja, essa era uma questão no Brasil. Foi também nos Estados Unidos. Então, isso é estruturante. Mesmo. É isso que, para mim, a grande força desse livro. Esse livro vai ter um papel, para mim, incontornável na historiografia brasileira sobre negro, raça e racismo. Esse livro vai ter um destino incontornável. E a estrutura dele é isso que imediatamente me chama a atenção. Nós vamos ter a oportunidade, quem não leu ainda, de ler um livro que vai tratar, por exemplo, logo no primeiro capítulo, como a noção de raça, ela do século XVI ao século XX, ela foi mudando e ganhando contornos para definir ideologicamente o racismo. Esse capítulo, ele é metodologicamente fundamental. Não podemos, de maneira nenhuma, não lê-lo. Não é? É esse capítulo que vai tratar a noção de raça em sua historicidade. O tempo inteiro, o Silvio Almeida vai pegar teses biologizantes e colocar no palco da história, e não o contrário. Ele não vai biologizar a história, ele vai historicizar a biologia. Ele não vai naturalizar a história, ele vai historicizar a natureza. Isso é absolutamente fundamental. Para mim, o deslocamento que ele faz é um deslocamento conceitual dos mais importantes que eu conheço nos estudos desse tema tal.